Já imaginou passar 10 anos sendo fã número um de um astro, acompanhando cada passo dele em segredo e, de repente, ter que defendê-lo em uma acusação de assassinato no tribunal? É exatamente esse o dilema da nossa protagonista, Mae Sinha, vivida pela maravilhosa atriz Soyun Choi, uma advogada de elite que vê sua vida virar de cabeça para baixo quando o seu ultimate, o Do-haik, interpretado pelo Kim Jae-yoon, se torna o principal suspeito de um crime terrível. Será que o ídolo angelical dos palcos é o mesmo homem atrás das grades? Hoje vamos analisar o dorama Meu Ídolo, essa trama que mistura romance jurídico, mistério e aquela crítica ácida aos bastidores da indústria de entretenimento que a gente ama comentar. Pegue seu café ou seu soju e puxe uma cadeira, porque vamos descobrir se a verdade está nos holofotes ou nas sombras. Aqui o papo é livre e direto. Começa agora o Onion Talk. Seja você alguém que acabou de ouvir tocar seu Love Alarm, saiu correndo, caiu de paraquedas e pousou no amor, ou está à espera de um pretendente surpresa, sem problemas. Venha falar de tudo sobre doramas com a gente. Annyeong! Annyeong! Então, meu amigo, como vocês estão? Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal. Vim de papo sobre doramas com Maya e Moni. Aqui a gente faz a retrospectiva dos mais, comenta e analisa junto com você as cenas de tirar o fôlego, os momentos icônicos. Vamos entender melhor os personagens, o que deu bom e o que deu ruim nesse dorama e mais. Muito mais. Meu Ídolo é um dorama que mistura mistério, suspense jurídico, romance. A trama acompanha Sinha, uma advogada criminalista de elite famosa por sua frieza e por aceitar casos mais difíceis e controversos. Ela era conhecida por escolher os casos mais brutais e ela conseguiu se tornar sócia muito cedo. Naquele escritório, os colegas de trabalho diziam que ela não parecia humana, parecia uma IA. No entanto, ela guarda um segredo. Há 11 anos, ela é a fã número 1 de Do-haik, o integrante mais popular da banda de K-pop Gold Boys. A vida de ambos vira de cabeça para baixo quando, subitamente, Daik é acusado de assassinato de um amigo. Desesperado e com a carreira em risco, ele acaba sob a defesa de Sinha. Enquanto tenta provar a inocência de seu ídolo, a advogada precisa lidar com a crueldade da indústria do entretenimento e os mistérios obscuros que cercam o crime. Entre expectativas, realidade e sentimentos vão surgindo pelo caminho. O dorama explora justamente a linha tênue entre o ídolo que a gente imagina e a pessoa real por trás dele. Esse dorama, ele gerou muitas controvérsias, porque ele vai além do mistério jurídico. Ele explora a desumanização da indústria de entretenimento e as complexas relações entre as empresas e os artistas, né? Então, houve uma rejeição muito grande por parte do público coreano, né? Foi justamente pela forma com que foi mostrada, a forma crua, né? Sem filtros, né? A forma com que a obra expôs as engrenagens da indústria de entretenimento, né? E também de certos grupos de fãs, né? Fãs e haters, né? Expôs as práticas abusivas com os ídolos, como eles são tratados, né? E que se tornam meros produtos lucrativos. Também retrata como o sucesso exige sacrifícios, que põe em risco a saúde mental dos artistas, impondo uma pressão insustentável, exigindo que o artista nunca cometa erros e nem possam demonstrar as fraquezas humanas. Um detalhe interessante sobre a protagonista é a devoção secreta pelo seu ídolo, que funciona como uma válvula de escape emocional. Em um mundo em que ela precisa ser uma adulta racional, o ídolo representa a pureza e a conexão emocional que ela não se permite viver na realidade. Outro ponto importante é que o dorama aborda o efeito manada e a cultura do cancelamento, a facilidade com que o público e a mídia se voltam contra o Haik, reflete uma sociedade que consome e descarta figuras públicas sem nenhuma consideração. Então, Moni. Foi muita polêmica em torno do Meu Ídolo. Mas apesar de toda essa
esse primeiro impacto, assim, ser negativo, né? Apesar desse cancelamento nos fóruns coreanos, o dorama encerrou sua exibição em alta, né? Provando que essas verdades são duras, mas que precisam ser ditas, precisam ser abordadas, né? E a coragem dos dois artistas, né? De aceitar o papel para expor tudo isso, porque eles também podiam Se sofrer queimar, cancelamento, né? verdade. Como a gente já falou aqui, né, que um ponto importante do dorama era essa cultura do cancelamento, de qualquer coisa que o artista faça, ele ser cancelado, né? É uma pressão muito grande sobre eles. Então, foi um dorama interessante por ter tido essa coragem de abordar esse tema. Sim, sim. E ele traz pontos assim interessantes, como a questão da personagem principal, a protagonista, a Senna, que é uma advogada criminalista competente, exitosa, e é muito discrepante para a gente ver que uma pessoa que tenha essa posição, essa profissão, também seja uma fã assim, fanática, que compra cartazes, que bota faixa na testa. Então, é interessante perceber que também as pessoas podem ter esse outro lado. E aí também passam. Vamos logo dizer que vai Vamos ter dar spoiler, spoiler. vai ter spoiler. E comentem, curtam, compartilhem, diga pra gente se vocês já assistiram ou não. Mas também tem uma relação interessante. Ela não é apenas uma fã da música, uma fã deles. Ela tem uma história com o do Raik. Ele era o favorito, né? Ele era o ultimate, como a gente já falou. Ela tinha fotos espalhadas por todo o quarto. Diante dele, ela virava uma adolescente. Era uma válvula de escape mesmo. Mas sim, tinha uma ligação atrás, no passado, né? Que quando ela era uma criança e ele era um jovem rapaz ainda buscando sucesso, né? E num momento de muita dor, ela encontra com ele. Não vamos, estou dando já um pouco de spoiler, mas não vou entrar em detalhes. Então, isso cria esse elo e ela começa a acompanhar toda a carreira dele. Sim. Desde o início. Ela vira aquela fã mesmo de carteirinha, fã de fã-clube. Agora ela esconde esse segredo. Todo o escritório vê ela muito séria, trabalhando, e jamais imaginam que ela é aquela fanática não somente pelo Golden Boy, mas por ele. Por ele. Outro ponto interessante, que é essa questão da gente nunca imaginar que um adulto, sempre fica essa coisa de ser muito fã, é uma coisa muito para adolescente, a gente nunca imagina que um adulto possa ser fã daquela forma. Mas eu acho que é justamente um momento de você se aliviar de todo esse peso, né? Essa cobrança da sociedade de você estar sempre certinho. Não, e eu acho interessante que essa não é a única quebra de expectativa desse dorama. Para mim, ele é totalmente composto de quebras de expectativas. Quando eu vi a sinopse, ou quando eu ouvi falar do meu ídolo, eu jamais imaginei que ele ia enveredar por caminhos assim tão sérios, mais obscuros. Eu achei que ia ser um dorama bem levinho, bem bobinho, e na verdade ele é bem estruturado e aborda temáticas seríssimas. Sim, apesar eu achei que eles conseguiram fazer isso com muita leveza. Sim, né? foi de uma forma Principalmente muito um delicada. romance entre eles dois foi uma coisa que foi colocada, Acontecendo. né, bem lentamente, né? Apesar disso, e apesar também de ter os momentos mais difíceis, né? Mas a trama deu um salto, porque você começa imaginando que vai ser aquele dorama de uma advogada, né? Eu mesmo imaginei que ela ia o quê? Defender eles numa causa em relação à empresa, alguma coisa sobre músicas, né? Sobre algum problema, não com crime, né? Nunca Sim. imaginei que fosse entrar um crime no meio. E isso aí pega a gente de surpresa, assim, né? Logo no início do dorama. Logo de cara, exato. Logo de cara. Então eu pensei, né? Nossa, vai tomar um rumo completamente diferente. E é muito interessante, né? Como eles fizeram toda essa trama muito bem bolada. E a gente até o finalzinho, você não consegue perceber quem matou o amigo dele.
em todo momento é uma quebra de expectativa. Você está sempre esperando que uma coisa aconteça e acontece outra coisa completamente diferente. Além disso, ele não se foca só nessa questão nem do fã com o seu ídolo, nem só da questão criminal, mas também aborda as questões psicológicas interessantes, de solidão, de se sentir insuficiente na sociedade, sentir o que é real e o que não é, O sobre ponto fraco do dor, artista, né? luto. O Sim, sofrimento do artista em passar sempre uma perfeição, né? Você vê que ele começou a usar medicamentos, né? sim. E como Antes do superar a dor crime, das tá? Ele coisas. usava justamente para enfrentar a dificuldade de ser artista e toda Por causa aquelas do término com a fãs, ex-namorada também. sim, sim, e as fãs, né, enlouquecidas invadiam a casa dele, perda de privacidade, tudo isso Sim, o dorama abordou de uma aborda. forma muito, muito E interessante. também luto, superador, todas essas coisas também Sim, são sim. abordadas nesse dorama. E o que é interessante é que a Siná, ela escolhe essa profissão também não por acaso, né, Maia? Não por acaso. Ela sofreu bullying por causa do pai que foi acusado injustamente, mas que nunca conseguiu provar sua inocência, então ela decidiu que seria advogada, pensando num futuro provar a inocência do pai. E, Exato. inclusive, ela aceitou o caso do Raik não porque ela era fã dele, mas porque ela viu muitas semelhanças em relação ao caso de Raik com o caso do pai. E ela disse que, da mesma forma que ela gostaria que tivessem acreditado no pai dela, no momento em que todo mundo se voltou contra o Raik, a questão da cultura do cancelamento, ela quis estar ali para provar, dar esse benefício da dúvida e eventualmente provar a inocência se ele fosse inocente. Sim, ela era uma mulher sozinha, sem família, né? E eu acho que as duas pessoas que ela mais amou, no caso, o pai, em primeiro lugar, e em segundo ele, O o do Raik, Raik. Então, ela vê os dois vivendo a mesma questão, o sim, mesmo sofrimento, ser acusado de um crime que não cometeu. sim, sim. Né? E ela acredita nele desde o primeiro momento, apesar dela ter que ser imparcial. Ela foi meio cética na primeira Foi, entrevista, mas ela é, sentiu uma na honestidade e realidade, uma ela sinceridade. teve que pousar de imparcial, eu acredito. Não, é minha profissão, eu estou aqui para fazer esse trabalho, eu tenho que ser imparcial. Mas Sim, acho que lá no fundo ela sabia que ele não tinha cometido isso, porque a questão era separar, como a gente falou, a pessoa do artista. Né? sim. Mas aquele menino que ela conheceu lá atrás, que não Era era ele antes de ser famoso, artista. ela não acreditava que aquele menino pudesse ter feito aquilo. Sim, Né? E a relação dele com os amigos, apesar de ter muitas discussões, desavenças. desavenças e tal, mas eu acho que ela não acreditava que ele tivesse realmente cometido aquele crime. Eu acho que, na verdade, naquele primeiro momento que ela conversa com ele, a gente percebe as alternâncias, né? A Sim, princípio, ela não era impossível. No meio do caminho, ela já está começando a, será que ele, tipo assim, ela começa a sentir uma profunda decepção. Aí ela encontra com ele e aí dessa conversa você consegue sentir a variação de toda a percepção dela, sim, até ela chegar um momento que ela diz, não, assim, eu vou acreditar. E isso, ela postou tudo. foi. E se convencer que ela não estava, vamos dizer assim, passando pano porque ele era o artista favorito, mas que realmente ele, como pessoa, era uma pessoa boa e incapaz de fazer tal coisa. Outra relação interessante, mas que fica um pouco assim Do nas amigo. sombras, é a relação dela com o amigo. Eu adoro ele. Nossa, muito, muito bacana aquilo e a lealdade dele, né? Sim. E Porque ele ela, gostava dela. sim, muito, muito. E ele se torna amigo dela também porque ela ajudou ele no passado. Sim, ela acreditou que ele podia ser uma pessoa melhor e eu acredito que ele se tornou uma pessoa melhor por causa porque ela acreditou. Sim, os personagens com sentimentos muito nobres, né? É bem Sim, interessante a abordagem do dorama. Então, para mim, foi um dorama, apesar de ser sutil, simples, ele assim, não vem com grandes expectativas. Não é um dorama nem dublado, né? É só não foi legendado. dublado, exato. Isso já cria uma certa barreira, eu acho. Né? Os doramas que são dublados, eu acho que eles Tem têm maior aceitação. maiores visualizações. Mas é um dorama bem interessante. Sim. Né? Tem essas
essas futucadas que o dorama Eu acho ele bem surpreendente, que ele foge do clichê em vários Verdade, momentos. verdade. E assim, para mim deu bom. Para você, Monique? Para mim também deu bom. Vocês precisam curtir, comentar, se inscrever no canal e dizer se vocês, quem não assistiu, se assistiria Meu Ídolo, e quem assistiu, se gostou. Sim. Então, nos vemos no próximo dorama. Tchau, tchau.